Alguém te pede um favor e você sente a pressão. O tom de voz muda. O clima fica pesado. Eles não dizem diretamente, mas você sente que se recusar vai pagar um preço. Então você diz sim. Não porque quer, porque o desconforto de dizer não parecia pior do que fazer algo que você não queria fazer. Depois, você fica irritado consigo mesmo. Você sempre faz isso. Ao final deste vídeo, você vai entender exatamente por que algumas pessoas nunca entram nesse loop. E o que elas fazem de diferente nos mesmos 5 segundos em que você cede. Isso não acontece só com favores. Acontece em reuniões onde você concorda com algo que acha errado. Acontece em relacionamentos onde você aceita comportamentos que prometeu a si mesmo que não aceitaria mais. Acontece em conversas onde alguém distorce o que você disse e você simplesmente deixa, porque corrigir parece trabalhoso demais. O padrão é sempre o mesmo. A pressão sobe. Você sente o desconforto. Você cede para que o desconforto pare. E 5 minutos depois, você está com raiva de si mesmo. Existe um tipo de pessoa que não entra nesse ciclo. Não porque seja mais forte ou mais corajosa, mas porque opera com um conjunto diferente de respostas automáticas. Quando a pressão sobe, o corpo delas não dispara o alarme, que dispara no seu. Quando alguém usa silêncio como arma, elas não correm para preencher o vazio. Quando alguém tenta reescrever a realidade, elas não começam a duvidar da própria memória. Não é frieza, não é agressividade. É um sistema interno diferente rodando por baixo. A primeira diferença aparece no que acontece entre o momento em que alguém faz uma pergunta e o momento em que elas respondem. A maioria das pessoas sente agora a pergunta, pressão de responder imediatamente. O silêncio parece perigoso. Então elas falam rápido, concordam rápido, decidem rápido, só para quebrar a tensão. Pessoas incontroláveis fazem o oposto. Elas criam silêncio de propósito. Alguém faz uma pergunta carregada e elas simplesmente param, olham, respiram, deixam 3 segundos passarem. Esses 3 segundos quebram o ritmo do manipulador. A tática só funciona se você reagir no tempo que ele espera. Quando você para, a máquina trava. A segunda diferença está em como elas tratam a opinião alheia. Você ouve uma crítica e seu cérebro imediatamente transforma aquilo em um veredito sobre quem você é. Se alguém te chama de egoísta, você sente como se isso fosse um fato que precisa ser contestado ou corrigido. Pessoas incontroláveis ouvem a mesma palavra e tratam como informação sobre a outra pessoa. Egoísta não é um veredito. É uma palavra que alguém escolheu usar. Isso te diz algo sobre o estado emocional dela, sobre o que ela quer de você, sobre como ela vê o mundo, mas não te diz nada definitivo sobre você. A opinião vira apenas um dado, e dados não precisam ser combatidos. Eles só precisam ser registrados. A terceira diferença aparece quando elas dizem não. A maioria das pessoas trata o não como algo que precisa ser justificado, explicado, suavizado com 3 camadas de desculpas. Você diz, não posso porque tenho outro compromisso, e se a pessoa questiona, você adiciona mais detalhes, mais razões, mais provas de que seu não é legítimo. Cada frase extra é uma porta aberta para a renegociação. Pessoas incontroláveis dizem não e param. Não vou poder. Ponto final. Sem justificativa emocional, sem desculpas elaboradas. O não sai calmo, curto, completo. E o mais importante, elas não ficam esperando a aprovação depois de dizer. Você fica, você diz não, e então observa a reação da pessoa, mede o nível de desapontamento, ajusta sua postura com base no quanto ela pareceu magoada. Elas dizem não e seguem em frente como se a conversa já tivesse terminado. A quarta diferença está no que acontece quando alguém usa silêncio contra elas. Você conhece essa tática. Alguém fica em silêncio, vira o rosto, para de responder. O silêncio é uma punição. Ele é projetado para te fazer sentir tão desconfortável que você vai até a pessoa, se desculpa, conserta algo que talvez nem tenha quebrado, só para que o silêncio termine. A tática funciona, porque você não aguenta o vazio. Pessoas incontroláveis aguentam. Quando alguém para de falar, elas simplesmente deixam o silêncio continuar. Não perguntam o que está errado. Não tentam preencher o espaço. Elas seguem com o dia. E o mais estranho,
Muitas vezes elas até gostam do silêncio. Enquanto você está em pânico tentando consertar a conexão, elas estão aproveitando a paz temporária. O manipulador perde o poder no exato momento em que percebe que o silêncio não está machucando. A quinta diferença aparece quando alguém tenta empurrá-las para uma decisão rápida. Isso precisa ser decidido agora. Você tem até amanhã. Todos já concordaram. Só falta você. A pressão por urgência é uma ferramenta clássica. Ela funciona porque, quando você está sob pressão, o cérebro para de analisar e começa a reagir. Pessoas incontroláveis fazem uma pergunta muito simples. Quem ganha se eu decidir rápido? A urgência é real ou é tática? E se for tática, o que acontece se eu simplesmente ignorar o prazo? Na maioria das vezes, nada acontece. O prazo era artificial. A urgência era fabricada. Mas você só descobre isso se estiver disposto a testar. A sexta diferença está em como elas lidam com bajulação. Você é tão bom nisso, ninguém faz como você, eu realmente preciso da sua ajuda. A bajulação funciona porque ativa o sistema de recompensa. Você ouve que é especial e seu cérebro quer continuar sendo visto assim. Então você diz sim para proteger a imagem. Pessoas incontroláveis reconhecem bajulação como tática. Não porque sejam cínicas, mas porque percebem o padrão. Elogio seguido de pedido não é admiração genuína. É preparação. E uma vez que você vê a estrutura, ela perde o poder. Você consegue gostar do elogio e ainda assim dizer não ao pedido. As duas coisas não estão conectadas. A sétima diferença aparece em quantas vezes elas precisam repetir a mesma coisa. Você diz algo uma vez, a pessoa questiona. Você explica de novo, dessa vez com mais detalhes. Ela questiona de novo, agora emocionalmente. Você reformula. Tenta um ângulo diferente, adicionar o contexto. A cada rodada você muda um pouco a sua posição, tentando encontrar uma versão que ela aceite. Pessoas incontroláveis não fazem isso. Elas repetem a mesma frase com o mesmo tom. Não vou poder, não vou poder, não vou poder. Como um disco arranhado. Sem raiva, sem frustração. Só repetição neutra. E isso quebra o jogo, porque o jogo depende de você eventualmente mudar de posição por cansaço. Se você não muda, não há jogo. A oitava diferença está no que elas fazem quando alguém tenta inverter a culpa. Você está me magoando. Você está sendo egoísta. Você não se importa comigo. A acusação emocional funciona porque você imediatamente entra em modo de defesa. Você tenta provar que não é egoísta, que se importa, que não quis magoar. A conversa inteira vira sobre provar sua inocência. Pessoas incontroláveis fazem uma coisa estranha. Elas devolvem a acusação como pergunta. Por que você quer que eu me sinta culpado por isso? A frase é simples, mas muda tudo. Porque agora a outra pessoa precisa explicar a tática. E a maioria das táticas não sobrevive quando precisa ser explicada em voz alta. A nona diferença está em como elas tratam a própria memória. Alguém diz: isso nunca aconteceu. Você está inventando. Você está lembrando errado. Gaslighting funciona porque você começa a duvidar. Talvez eu esteja confundindo as datas. Talvez eu tenha entendido errado. Talvez minha memória não seja confiável. Pessoas incontroláveis confiam na própria versão da realidade. Não de forma arrogante, mas de forma firme. Se elas lembram que algo aconteceu, então aconteceu. Se alguém diz que não, isso não faz a memória desaparecer. Só informa que a outra pessoa está tentando reescrever os fatos. E você não negocia fatos. Você só registra que a pessoa está tentando. A 10ª diferença aparece no quanto elas compartilham. Você conta seus planos, suas preocupações, seus medos, porque acha que compartilhar cria conexão. E cria. Mas também cria pontos de alavanca. Quanto mais alguém sabe sobre o que você quer, mais fácil é usar isso contra você. Pessoas incontroláveis compartilham pouco. Não porque sejam secretas, mas porque entendem que informação é poder e que nem todo mundo merece acesso. Elas mantêm privacidade estratégica. Você descobre o que elas fizeram depois que já foi feito. Você não participa do processo de decisão. E isso significa que você não pode sabotar o que não sabe que está acontecendo. A 11ª diferença está em como elas respondem a ameaças sociais. Se você não fizer isso, você está fora do grupo. Se você não concordar,
as pessoas vão parar de te convidar. A ameaça de exclusão funciona porque você quer pertencer. Pessoas incontroláveis não valorizam pertencer a qualquer grupo que use exclusão como moeda. Então, a ameaça não tem peso. Você pode me tirar do grupo. Está bem. Se a condição para ficar é abrir mão do que eu penso, então eu não quero ficar. A disposição de ir embora é o que torna impossível prendê-las. A 12ª diferença aparece em como elas tratam provocações. Alguém faz um comentário sarcástico, uma indireta, uma cutucada disfarçada de piada. Você sente a farpa. Seu corpo reage. Você quer revidar ou se defender. Pessoas incontroláveis agem como se não tivessem entendido. Elas tratam a indireta como se fosse uma frase literal sem peso emocional. Isso força a outra pessoa a escolher. Ou ela explica a provocação em voz alta, o que remove o disfarce e a torna óbvia, ou ela desiste. A maioria desiste, porque provocação só funciona se a vítima morder a isca. Se você não morde, não há jogo. A 13ª diferença está em como elas se comportam durante crises coletivas. Todo mundo está em pânico. A energia está alta. As pessoas estão tomando decisões rápidas, baseadas em medo. Você sente a pressão para agir, para fazer algo, para entrar no ritmo. Pessoas incontroláveis ficam quietas. Elas observam. Elas esperam. Não porque sejam frias, mas porque entendem que pânico coletivo não melhora decisões. Elas agem como antropólogos, assistindo o caos de fora. E enquanto todo mundo está reagindo, elas estão coletando informação. Quando finalmente agem, é depois que a fumaça baixou. A 14ª diferença aparece no que elas aceitam perder. Você tenta controlar como os outros te veem. Você ajusta seu comportamento para evitar ser mal interpretado. Você explica, clarifica, corrige, porque quer que as pessoas entendam sua intenção. Pessoas incontroláveis aceitam que vão ser mal compreendidas. Elas sabem que algumas pessoas vão achar que são frias, difíceis, distantes, e estão em paz com isso, porque tentar controlar a percepção alheia significa dar aos outros controle sobre você. Elas preferem ser mal interpretadas do que trair o que acreditam só para gerenciar uma imagem. A 15ª diferença está em como elas tratam seus próprios hábitos. Você muda sua rotina quando alguém critica. Você ajusta seus horários para acomodar pressão externa. Você para de fazer algo que gostava porque alguém achou estranho. Pessoas incontroláveis mantêm suas rotinas independentemente da opinião alheia. Se elas acordam cedo, continuam acordando cedo, mesmo que alguém zombe. Se elas não bebem, continuam não bebendo mesmo sob pressão social. A consistência delas não é teimosia, é soberania. Elas decidiram como querem viver, e a crítica externa não altera a decisão. A 16ª diferença aparece em quanto tempo elas levam para dizer sim. Você diz sim rápido porque quer aliviar a tensão. A pessoa pediu, você respondeu, a transação acabou, o desconforto sumiu. Pessoas incontroláveis demoram. Elas dizem, vou pensar. Elas levam dias. Não porque estejam enrolando, mas porque compromisso real exige clareza real. E clareza não vem em 5 segundos. O sim lento frustra quem quer resposta imediata, mas protege contra arrependimento posterior. A 17ª diferença está em como elas lidam com culpa fabricada. Você deveria ter feito isso. Uma boa pessoa faria aquilo. Se você realmente se importasse, teria agido diferente. A culpa funciona porque você aceita o critério da outra pessoa como válido. Pessoas incontroláveis não aceitam. Elas têm seus próprios critérios. E se seus critérios dizem que a escolha foi correta, a culpa externa não gruda. Elas entendem que sentir culpa não torna a culpa legítima. Sentimento não é evidência. A 18ª diferença aparece no que elas fazem quando percebem que estão sendo manipuladas. Você fica bravo. Você confronta. Você acusa a pessoa de estar jogando. E isso cria drama, defesa, negação. Pessoas incontroláveis simplesmente saem. Não explicam. Não acusam. Só removem a si mesmas da situação. A conversa acaba. O contato diminui. Elas tratam manipulação como sinal de incompatibilidade, não como problema a ser resolvido. E a disposição de ir embora sem aviso
é o que as torna impossíveis de prender. Então por que ninguém consegue controlar essas pessoas? Porque controle emocional depende de você precisar de algo que a outra pessoa pode retirar. Aprovação, pertencimento, conforto, validação. Pessoas incontroláveis construíram sistemas internos que não dependem de fornecimento externo. Elas definem a própria temperatura. Elas confiam na própria memória. Elas aceitam o custo social de dizer não. Você não consegue controlar alguém que está disposto a perder o que você está ameaçando tirar. O controle quebra no exato momento em que elas escolhem a integridade em vez do alívio. Isso não é genética. Não é personalidade fixa. É hábito. E hábito se constrói através de repetição em situações pequenas. Na próxima vez que alguém te pressionar, pause 3 segundos antes de responder. Na próxima vez que alguém te criticar, trate a crítica como informação sobre ela, não como veredito sobre você. Na próxima vez que sentir vontade de justificar um não, só diga não e pare. Cada repetição reconstrói o sistema. Até que um dia você percebe que a pressão ainda existe, mas não te move mais.